Continuando nas nossas meditações na TV CMC, na carta que foi escrita aos Hebreus, novos convertidos e que faziam agora essa transição da velha para a nova aliança, estavam agora olhando Jesus como sumo sacerdote, como aquele que nos intercedeu na adoração, levando os nossos pecados na cruz do Calvário e nos dando acesso à presença de Deus. O autor de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, como ele adentrou na figura que ele traz aqui, na figura do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava nos Santos dos Santos, oferecendo então a adoração diante de Deus. Ele fez penetrando nos céus. O autor de Hebreus diz: conservem firmes a sua confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sofreu, Jesus passou privações, Jesus foi rejeitado, Jesus percebeu e foi identificado como figura humana, portanto, com as mesmas necessidades e inclinações do coração. Mas o texto diz que ele viveu tudo isso, mas que nunca pecou, que nunca cedeu, que sempre obedeceu ao Senhor, que sempre honrou o Pai. O texto diz que nós devemos submeter e colocar também as nossas fraquezas a alguém que se compadeceu de nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ora, nós viveremos lutas, nós viveremos sofrimento, nós viveremos provações, e nós teremos sempre, junto ao trono da graça de Deus, os recursos suficientes para conseguirmos obter livramento no meio da luta, no meio do deserto, no meio da provação. Mas entender mais do que isso, que as lutas são necessárias na nossa vida, que o sofrimento é necessário. O próprio Senhor Jesus viveu isso, e a sua obediência pelas coisas que sofreu, é o que diz o autor de Hebreus no capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Portanto, meus queridos, o sofrimento nos levará a aprender mais o caminho da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É o que diz a palavra do Senhor. Não adianta apenas dizer que cremos, nós precisamos dizer que amamos a Deus obedecendo a sua palavra, praticando, vivendo a sua palavra. E para nós aprendermos essa obediência, o sofrimento também é usado de maneira pedagógica em nossa vida, como foi na própria vida de Jesus. Se Jesus não foi poupado do sofrimento, por que nós seríamos poupados do sofrimento quando isso é um caminho onde vamos aprender a dependência de Deus, a olharmos para a provisão de um Deus que tem sempre os recursos da sua graça para vivermos a nossa fé e para reafirmarmos a nossa fé dia após dia. Nos acheguemos ao trono da graça, nos acheguemos a vivermos essa vida de piedade, apaixonados por Deus, apaixonados pela salvação e pelas pessoas com quem Deus quer se revelar e alcançar com aquilo que consumou na obra da cruz do Calvário. Jesus, tendo se oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado para se tornar autor da salvação. Que seja assim na minha vida e na sua vida, que entendamos e que consigamos ter alegria ao passarmos por várias provações, para que o valor da nossa fé seja apurado e aperfeiçoado, olhando firmemente sempre para o autor e consumador da nossa fé, sumo sacerdote Jesus, que apresentou essa adoração, que penetrou aos céus e tornou a adoração legitimada na presença de Deus através da cruz do Calvário. Deus abençoe ricamente os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.